Às vezes, a gente acha que nós estamos sendo injustiçados. Quantas pessoas, elas nos seus trabalhos, elas pensam que talvez elas deveriam ganhar um pouco mais, que elas trabalham demais e ganham pouco. Mas também há os patrões que acham que pagam muito pelo pouco trabalho que é recebido. Então, de um lado, um acha que está sendo injustiçado, do outro lado, o outro também acha que não há justiça. A gente vê isso inúmeras vezes. Pessoas achando que deveriam ter uma renda maior e outros achando que deveriam pagar menos porque o trabalho não é suficiente. Mas em tudo isso a gente vê que há balanças que a gente coloca na nossa vida. Balanças que a gente mede aquilo que é correto e incorreto, aquilo que é justo e aquilo que é injusto. Mas o conceito de justiça é aquilo que é justo, ajustado, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é correto. Isso é justiça. E nós vamos falar a respeito disso hoje. Jeová Tzidkenu, Deus é a minha justiça. Abra sua Bíblia comigo, lá em Tiago, a carta a Tiago, carta de Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 19, acompanhe comigo na sua Bíblia, aqui na tela. Tiago, capítulo 1, versículo 19, diz assim: Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar, e tardio para ficar irado. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Senhor, meu Deus e Pai, fala conosco nesta noite, que nós possamos entender a justiça do Senhor, ó Deus, e que nós possamos receber, Pai, aquilo que é justo. O Senhor, meu Deus, é o justo juiz. O Senhor, meu Deus, é um Deus correto, justo, verdadeiro. Então que nas nossas vidas, ó Pai, nós possamos colher tudo aquilo que é justo. Em nome de Jesus, assim nós clamamos e te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Assente-se no seu lugar. Aleluia. O Tiago, ele escreve algo poderoso aqui. E Tiago, ele fala muito a respeito da fala, da escuta, a respeito de nós nos pronunciarmos, a respeito de nós ouvirmos. Mas nesse pequeno texto que nós lemos aqui, de 3 versículos, 19, 20 e 21, ele fala de algo poderoso. Ele fala assim: cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio em falar. Pronto para ouvir e tardio em falar. Então, alguém um dia disse que nós temos 2 ouvidos, nós temos 2 olhos, 2 narinas, porque nós devemos ouvir mais, ver mais, cheirar mais e falar menos. Por isso que é uma boca só. Imagina se fosse 2, as 2 bocas tagarelando ao mesmo tempo. Eu acho que a gente mesmo ia ficar louco com a nossa própria voz. Então, a gente precisa ouvir mais e falar menos, de acordo com aquilo que Tiago está ensinando. Mas Tiago, ele dá esse conselho porque havia muitos falatórios. Gente falando demais, gente falando besteira, gente falando o que não devia. Então Tiago, ele fala, escutem mais, falem menos. E ainda diz assim: sejam tardios em irar-se. Porque o muito falar provoca ira. Porque a pessoa, no falar dela, ela quer se justificar na sua fala, então ela se estende na sua fala, ela fala o que não devia, fala coisas da sua cabeça, às vezes acrescenta histórias naquilo que ela está falando, tentando se justificar, tentando argumentar, e aí então as coisas vão indo para um caminho que não deveriam ir. Então Tiago, ele orienta: sejam prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para ficar irado. Porque o que provoca a ira é a gente querer justificar as coisas que estão acontecendo, as coisas que talvez a gente deixou de fazer,
as coisas que a gente negligenciou, e aí a gente vai querendo justificar, vai querendo colocar algo justo em algo totalmente torto, algo correto em algo que não se encaixa nesse escopo aqui, não se encaixa. Então, por falar demais, a gente erra. E o meu pai, ou talvez o pai de vocês também, falava assim, que quem fala muito dá bom dia para... Olha aí, o pai de todo mundo já ensinou a gente. Quem fala demais dá bom dia para cavalo. Quer dizer, você está falando sozinho, as pessoas começam a deixar de ouvir quando alguém está tagarelando demais, quando alguém está falando demais, quando alguém está falando que não devia. Às vezes as pessoas ficam ali apenas por respeito, por estarem ali para dizer que não estão desrespeitando, e deixam de ir embora, mas a cabeça delas já está pensando assim, poxa, tem uma louça para lavar. Aí o outro pode falar assim, por que minha mãe não me chama agora? Por que alguém não me dá um escape para eu sair daqui? Que eu estou há muito tempo aqui já ouvindo essa pessoa. Mas às vezes, irmãos, nós precisamos tomar uma atitude, dar um basta. Porque quando alguém fala demais, a gente está dando atenção, a gente está indo para o mesmo caminho, deixando com que sementes que não deveriam entrar na nossa vida, residam, causem ali um dano, fecundem, cresçam dentro do nosso coração. Então, quando a gente dá ouvidos a coisas que a gente não deveria ouvir, a gente começa a criar conceitos que não deveriam existir, começa a criar histórias na nossa cabeça que não deveriam fazer parte da nossa vida. Então, eu aprendi há muito tempo atrás, quando eu ouvia alguém falando alguma baboseira, ou se exaltava demais na sua fala, eu já dava um basta, corrigia, interceptava ali a conversa no meio e falava, olha, vamos parar com isso, vamos mudar de assunto, vamos fazer tal coisa. E às vezes, irmãos, a gente pode até tentar ser educado, polido, para a gente não magoar o próximo, mas a gente se permite ser contaminado e deixa o outro feliz da vida. Então, para a gente às vezes evitar da gente ser contaminado, a gente precisa ir de frente com o problema. E ir de frente com o problema é você encarar o problema na hora que ele precisa ser encarado. É você desafiar aquela pessoa que está tagarelando, falando as asneiras, as baboseiras, às vezes, com perdão da palavra, vomitando ali as besteiras que ela comeu, que ela desenvolveu dentro dela. Então, para que você não seja sujo com aquilo, não esteja contaminado com aquelas coisas, você precisa dar um basta. E às vezes não dá para ser muito polido, muito educado, você tem que cortar o mal pela raiz, cortar na carne. Meu pai já dizia que tem que cortar na carne, e cortar na carne não é fácil, dói, mas resolve. Fala para alguém perto de você, fala assim, dói, mas resolve. Quando a gente fala a respeito aqui de ser justo, porque o texto no versículo 20 diz assim, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. A gente deve se esforçar mais, criticar menos, deve ouvir mais, falar menos. Então, quando eu falo demais, quando eu encho a minha cabeça de coisas, quando eu encho a cabeça dos outros de coisas, eu vou provocando ira. E às vezes a ira não é contra quem está falando, às vezes a ira é contra um assunto que a gente às vezes nem pensava que existia. Mas a gente começa a criar um determinado conceito, começa a criar determinados pensamentos, e aquilo gera em nós ira. Ira, o que é? Uma raiva demasiada. É algo que está dentro de nós que não deveria fazer parte. A ira, ela leva as pessoas a ficarem doentes, leva as pessoas a se perderem. E o texto de Tiago diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. O homem irado, bravo, nervosinho, ele não produz a justiça de Deus. Ah, porque aquele fulano está sendo abusivo, porque onde já se viu, e vai falar com Deus e pede justiça. Senhor, eu quero justiça. Senhor, estende a sua mão e faz justiça. Quantos de nós às vezes pedimos justiça? Porque a gente quer que penda para o nosso lado.
E se pende para um lado, não é justo, é injusto. Se inclina para um lado, não é correto, é incorreto. Mas a justiça de Deus, ela não é a justiça dos homens. E às vezes nós pedirmos justiça pode ser um peso que nós estamos pedindo para as nossas costas. Porque às vezes nós estamos falhos, às vezes a gente está cometendo erros, a gente está fazendo besteiras, achando que está tudo certo, está tudo lindo, maravilhoso, tudo bonito, eu estou correto no meu caminhar, eu estou fazendo o que é certo, eu estou sendo exemplo e tal, e Deus está olhando e não está vendo exemplo nenhum. Deus está olhando do céu e está rejeitando aquilo que a gente acha que está sendo aceito. E aí a gente vai e fala: Deus, eu quero justiça. Aí Deus olha dos céus e fala: você não sabe o que você está pedindo. E a palavra de Deus diz que a gente às vezes erra porque a gente pede errado, porque a gente não sabe pedir. Então, para nós pedirmos justiça, nós precisamos estar extremamente corretos, e não é do nosso meio, é estarmos corretos diante da palavra de Deus, diante daquilo que Deus tem como algo certo, algo justo. A justiça dos homens é diferente da justiça de Deus. A justiça de Deus às vezes fala de determinada forma, e a justiça dos homens conduz de outras formas. Nós precisamos entender que nós precisamos ter um bom convívio na sociedade. Precisamos, por isso existem as leis. Precisamos conviver bem em sociedade. Mas há determinadas coisas que para os homens são justas, são leis, e que para Deus é abominação. Entenda isso. Eu não preciso entrar aqui nos pormenores, mas você sabe de inúmeras coisas que diante da lei dos homens é correto, é aceitável, mas diante dos olhos de Deus é vomitável. Então, Deus, ele tem a justiça dele diferente da nossa. A visão de justiça de Deus não é a nossa visão de justiça. É diferente. Mas, para que nós possamos alcançar aquilo que é correto de Deus, para que nós possamos desfrutar das coisas de Deus, Mateus, daqui a pouco nós vamos ler Romanos, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, Mateus 6, 33, diz assim a palavra de Deus, 6:33. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Jesus está falando aqui a respeito das preocupações da vida. O que nós vamos comer, o que nós vamos beber, o que nós vamos vestir, o que vai ser do dia de amanhã, como que vai ser a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. E Jesus, ele dá aqui uma orientação logo no final desses ensinamentos, e ele fala: busquem em primeiro lugar o reino de Deus, as coisas do alto, e a sua justiça, a justiça de Deus. Então nós precisamos compreender o que é justo para Deus, o que é correto para Deus. E nós temos falado muito a respeito de prosperidade, de riqueza, e de honras, e de bênçãos, e está tudo certo, são coisas que Deus tem para as nossas vidas. Mas nós temos falado também daquilo que é justo, daquilo que é correto, daquilo que eu preciso abrir os meus olhos e entender que tudo que Deus me dá não é apenas para o meu bel prazer, mas para sustentar a minha casa, para me trazer alegria e para eu compartilhar, para eu ajudar o próximo, para eu estender as mãos. Então Deus olha para nós e espera de nós algum olhar de justiça, algum olhar de retidão, algum olhar de igualdade. Deus espera isso de nós. E se nós buscamos o reino de Deus e a justiça dele, então nós entendemos que tudo que Deus coloca nas nossas mãos é para nós fazermos algo com aquilo que Deus nos dá. Nós vemos a parábola dos tesouros, dos talentos, onde Deus dá um tanto para um, metade do tanto para outro e um para um terceiro. Mas Deus dá a cada um conforme a sua capacidade. Então, cada um daqueles que receberam algo de Deus eram capazes, podiam fazer algo a mais.
A capacidade nos dá entendimento, a capacidade nos dá direção, a capacidade nos faz a gente se envolver de uma forma acima do normal. Então todos aqueles que receberam algo de Deus eram capazes. O que recebeu 10 multiplicou por 20, o que recebeu 5 virou 10, o que recebeu 1 ficou com medo. Falou, sei que o Senhor é justo, correto, é severo, o Senhor cobra resultados, então eu fiquei com medo, peguei aquilo que o Senhor me deu e enterrei, para que quando o Senhor voltasse, eu te entregasse. E aí Deus fala assim, o Senhor fala, você é um servo negligente. Então aquilo que está na sua mão vai ser tirado de você, vai ser dado àquele que produz muito, e você vai ficar sem nada. E o texto diz, aquele que tem, a aquele que tem ainda será dado, e aquele que não tem, o pouco que tem vai ser tirado. Por quê? Negligenciou na sua capacidade. Deus vê em nós capacidade, e Ele acrescenta. Deus vê em nós sabedoria, e Ele nos dá. Deus vê em nós que nós conseguimos fazer algo mais, então Ele coloca nas nossas mãos, e não é para a gente enterrar, não é para a gente deixar escondido, é para a gente usar aquilo que Deus está nos dando para produzir para o reino, para a justiça de Deus. Nós precisamos produzir, entendermos a justiça divina e trabalharmos para o reino, trabalharmos para a nossa casa, trabalharmos para fazer as coisas certas. A justiça do homem, o nosso olhar de justiça, o nosso olhar de certo e errado, o nosso julgamento, para Deus não serve para nada. A gente julga, e a palavra de Deus diz, não julgueis, para que não sejais julgados. E a gente julga o dia inteiro. A gente vê algo e a gente julga. A gente vê uma situação e a gente julga. A gente ouve uma notícia e a gente julga. Mas o julgamento que aqui Deus está falando na palavra, não é a respeito de nós termos um intelecto, de nós pensarmos, de nós ponderarmos, de nós colocarmos numa balança. Não é isso. O julgamento que Deus está falando é nós colocarmos isso para fora, nós começarmos a criar uma balança nossa que não é correta, e querer pesar as coisas que nós vemos, conforme a nossa justiça, conforme aquilo que a gente acha que deve ser, e o que a gente acha não serve. Lá em Isaías capítulo 64, profeta Isaías, capítulo 64, versículo 6, e é um texto que eu falo muitas vezes, mas eu já li ele pouco, aqui em pregações. Diz assim, todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como o trapo da imundícia, todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades nos arrastam como um vento. A justiça nossa, aquilo que a gente acha que é certo, que a gente acha que é errado, para Deus é pano de chão, é pano sujo, não serve para nada, é pano que deve ser jogado no lixo. Então, aquilo que a gente tem na nossa mente, que a gente às vezes cria no nosso coração como algo correto, algo incorreto, aos olhos de Deus não serve, aos olhos do Senhor é jogado fora. Então nós precisamos buscar o quê? Aquilo que é dos céus, aquilo que é de Deus, a justiça divina. Deus, Ele é a nossa justiça, é Ele quem nos justifica, é o Senhor quem cuida das nossas vidas. Salmos capítulo 37, Salmos capítulo 37, versículo 5, diz assim, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz, e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Mas para que a justiça que está em nós, a justiça divina que se encaixa em nós, ela apareça, nós precisamos entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele de todo o coração e saber que o mais, todo o resto, tudo o que precisa, Ele fará.
Está passando por alguma situação que talvez você julgue injusta, incorreta, que você talvez não está sendo justificado? Alguma situação na sua vida que você falou assim: olha, não foi correto isso comigo, isso não deveria ter acontecido comigo, por que isso aconteceu comigo? Isso não é justo, isso é incorreto. Irmãos, às vezes Deus nos faz passar por situações para que a gente venha a crescer, a aprender algo. É verdade que às vezes há injustiça de verdade, mas às vezes há só uma mágoa no nosso coração por causa de alguém que nos ofendeu, por causa de alguém que tomou uma atitude que a gente não esperava. Um dia, irmãos, há muitos anos atrás, eu trabalhei tive um trabalho, fui empregado num lugar em que eu fiquei lá 3 meses. Eu fui lá para implantar um sistema hoje tudo quanto é posto de gasolina tem bomba automatizada, se abastece aqui e sai lá no computador, mas naquela época não existia, então eu fazia a implantação desse sistema de leitura das bombas de combustíveis, para aparecer lá no computador o negócio, o carro abastecido. Então eu fazia esse tipo de trabalho, e aí eu estava lá num determinado lugar, trabalhando, funcionário, e num domingo, deu problema, domingo de muito movimento, deu problema lá, tentaram ligar para mim, não me encontraram, tentaram falar comigo, e aí eu estava num seminário na igreja, e aí eu não fui. Alguém falou para mim, me deu recado, eu falei: não, eu já tenho compromisso, não vou, hoje é domingo, eu estou de folga, não vou, e não fui. Segunda-feira, cheguei no meu trabalho às 8 da manhã, às 9 eu estava demitido. Meu chefe me chamou, falou: Flávio, você não vestiu a camisa da empresa, ontem, domingo, a gente sabe que é só folga, a gente procura respeitar a folga de todo mundo, mas se você tivesse vindo, você resolveria o problema em 15 minutos, você resolveria o problema muito rápido. A gente teve que chamar um outro profissional, ele teve que vasculhar tudo, entender tudo como é que funciona, ele levou 4 horas para resolver o problema. Nós tivemos um prejuízo, ele falou lá o número do prejuízo, que era muito grande, maior do que o meu salário do mês, foi um prejuízo absurdo. Ele falou: eu entendi que você não vestiu a camisa, então nós estamos encerrando o nosso contrato de trabalho por aqui. E eu voltei para casa muito magoado, muito chateado, e durante 11, 12 anos da minha vida, eu julguei aquele homem, aquele meu ex-patrão, por causa da atitude dele. Ele não foi justo comigo, era minha folga, ele foi totalmente injusto. Mas aí eu me tornei administrador de empresas, e aí o caminho virou ao contrário, e eu percebi, na primeira empresa que eu fui administrar fora da minha, que aquele homem estava totalmente correto. E no primeiro encontro que eu tive com ele, um grande amigo do meu pai, esse homem que me demitiu, olha só, amigo do meu pai injusto comigo, e eu fui conversar com ele, eu já um pouquinho mais crescido, um pouco mais maduro, sentei com ele e falei: olha, eu fiquei bronqueado com o Senhor por causa de uma atitude que o Senhor teve comigo, eu fiquei bronqueado com o Senhor quase 12 anos da minha vida. Ele falou: eu sei, quando eu te demiti, você nunca mais falou comigo. Eu falei: exatamente. Ele falou: e hoje, o que você pensa? Eu falei: o Senhor agiu correto, quero pedir perdão porque eu fiquei chateado com o Senhor. Ele falou: está tudo bem, vamos seguir em frente. Então segue em frente. Às vezes, as coisas na nossa vida que acontecem, que a gente julga injustas, amarram a nossa vida, impedem o nosso crescimento, ancoram a gente no chão com uma estaca. A gente não consegue sair mais dali, porque a gente ficou dodói, magoadinho. O fulano não foi justo comigo, eu faço tudo tão bem, eu faço tudo tão certo, por que ele foi injusto? Fazer desse jeito não é certo, agir dessa forma não é correto. Aí a pessoa fica de biquinho, de beicinho dobrado, com cara de dodói, e aquilo ali não afeta ninguém, a não ser a própria pessoa que está se sentindo injustiçada. Mas a nossa justiça vem do Senhor. Fala comigo assim: a minha justiça vem de Deus. Agora, com maior convicção, fale assim comigo: a minha justiça vem de Deus.
a nossa justiça vem do Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 31 em diante, diz assim a palavra de Deus: que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Diante dos homens e diante de Deus, nós temos um advogado. É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele quem nos justifica diante dos homens, é Ele quem nos justifica diante de Deus. Nós estamos cobertos pelo sangue de Cristo. O Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos protege, o Senhor é quem faz a balança justa. E diante da nossa vida nós teremos todo o melhor dEle, porque Ele é justo e é fiel conosco.